Olá, senhores, tudo bem com vocês? E aí, pessoal, como é que vocês estão? Gestor, vendedor, começando mais uma semana abençoada para todo mundo aí. Pessoal, queria fazer um bate-papo com vocês hoje e falar um pouquinho sobre contratação, sobre plano de carreira, né? Sobre a visão de você, gestor, e a visão dos seus liderados. Pessoal, uma coisa que a gente tem sentido há bastante tempo, que é uma dificuldade muito grande no Brasil como um todo e no mundo, né? Mas no Brasil tudo é mais acentuado, né? Essas coisas acabam sendo um pouquinho mais acentuadas. É a questão da contratação e a questão da dedicação e a questão da produtividade do vendedor, do funcionário, enfim, né? Das pessoas que trabalham aí no teu negócio. E a gente tem muita reclamação porque hoje está muito difícil contratar, está muito difícil depois de contratar engajar esse funcionário, está muito difícil fazer com que ele entenda, está muito difícil fazer com que ele incorpore a cultura da empresa. Então a gente tem que dar um passinho para trás para falar um pouquinho de cultura. Pessoal, eu trabalho mais de 25 anos com varejo, com indústria, e uma coisa que a gente tem muita dificuldade, principalmente quando a pessoa entra para a plataforma JA, é mudar a cultura do varejo, mudar a cultura do gestor, tá? Isso é cultural nosso, brasileiro, porque a maioria dos gestores, a maioria das lojas, ela tem uma cultura, mas é uma cultura errada. É uma cultura que leva o varejo para o lugar que não é onde ele deveria ir. Então a gente tem bastante dificuldade em relação a isso. Primeira coisa, é mudar essa cultura. E muitas vezes vocês, gestores, vocês reclamam do seu funcionário, do seu vendedor, só que a cultura do teu negócio molda esse vendedor, né? Eu sempre falo muito dentro das nossas mentorias, e isso é neurociência, e a neurociência mostra que o ambiente sempre vai vencer. Então você não vai ter um funcionário, um vendedor de alta performance se o teu ambiente não for um ambiente de alta performance. Se você, gestor, se a tua gestão não for gestão de alta performance. Então essa é a primeira coisa, é o primeiro passo. Você tem que mudar a tua cultura e a cultura do teu negócio. Senão não adianta você cobrar uma coisa do teu vendedor, cobrar uma coisa do teu funcionário que você não faz, que não está no DNA da tua empresa e que não faz parte da tua cultura. Veja, você é um líder. O que isso quer dizer? Que os seus funcionários, né, o seu time de venda vai te seguir. Ele vai fazer aquilo que você faz. Se você não se desenvolve, se você não estuda, se você não dá ferramenta pro teu time, se você não dá perspectiva pro teu time não vai responder. A liderança, o liderado, ele é reativo. Ele vai ser reativo em relação às demandas que você dá para ele. Então é o primeiro ponto. Você tem que entender. Você não vai mudar o teu negócio se você não mudar você primeiro e você não mudar a cultura do teu negócio. Ponto final. Um vendedor, um funcionário que entra num negócio e que reclama de estudar meia hora por semana, de ler um livro a cada 2 meses, a culpa não é dele, a culpa é da gestão, porque isso tem que estar impregnado na cultura. Quando ele vai ser contratado, ele tem que saber que quando ele entrar lá, ele vai ter que cumprir essas coisas. Primeira coisa. Então não adianta você... E outra, você pode contratar o melhor profissional. Se ele vier para esse ambiente, o ambiente vai vencer. Ou ele vai sair, ou ele vai se tornar meio daquele ambiente. Entendeu? Então, primeira coisa que a gente tem que entender. Segundo, como que a gente motiva um vendedor? Como que a gente motiva alguém para dar resultado? Veja, todo lugar que qualquer pessoa vai trabalhar, qualquer profissional vai trabalhar, ele precisa de 3 coisas. Primeiro, ele precisa de ambiente, um bom ambiente de trabalho. Segundo, ele precisa de perspectiva. E terceiro, ele precisa de ferramenta. Ferramenta a gente já falou, tá? Então, vamos falar sobre perspectiva. Por que muitas vezes as pessoas não performam nos lugares? Porque elas não têm perspectiva. A pessoa é contratada no teu negócio, ele entra pra ficar ali até que ele encontre algo melhor. Se ele não encontrar algo melhor, o que ele vai fazer? Ele vai vazar dali, ele não vai ficar ali. Então a primeira coisa que a gente tem que entender, o ser humano, nós somos seres egoístas, tá? A gente primeiro, a gente alimenta o instinto de sobrevivência, depois as outras coisas. E dentro do instinto de sobrevivência, faz parte dele a gente ganhar dinheiro, que isso tem a ver com a sobrevivência. Então assim, se você não der perspectiva para a pessoa que vai entrar, esquece, ela não vai ser produtiva, tá? Claro que toda regra tem exceção. Tem pessoas que são motivadas por outras coisas, mas na maioria das vezes, 99% das vezes, as pessoas são motivadas por ganho, por perspectiva. E aqui no Brasil, a gente tem uma cultura da gente não criar esse plano de carreira para os funcionários. Veja, por que a Europa performa do jeito que performa? Por que o Japão performa do jeito que performa? Por que os Estados Unidos performam do jeito que performa? Porque lá, quando uma pessoa entra em qualquer negócio,
né, na maioria dos negócios, principalmente empresas grandes, e é assim que você tem que pensar, se você é pequeno, se você é médio, você tem que ter o pensamento e você tem que ter a cabeça de grande para você ser grande um dia. Quando a pessoa entra no negócio, ela tem uma perspectiva de crescimento, tá? Ela tem uma perspectiva de ganho. Então, por exemplo, lá é muito comum ter distribuição de lucros, né, dentro da empresa. Então, se a empresa atingir uma certa meta lá no ano, o que exceder aquilo, a empresa vai dividir entre os funcionários. Aqui no Brasil, algumas empresas fazem isso, né? Inclusive empresas estatais. Lá, existem cases também que, por exemplo, a empresa tem o cara lá tem uma rede de lojas. Ele tem 5 lojas, ele quer ampliar para 20. Ele pega e ele começa a formar líderes dentro do negócio dele. Pega as pessoas mais próximas ali que podem se desenvolver, e ele começa a desenvolver essa pessoa, e ele dá a oportunidade dessa pessoa de ser sócio minoritário no negócio. Então, por exemplo, você tem uma pessoa lá, um vendedor, que é um cara que você vê potencial nele, e você tem uma projeção de crescer. Eu preciso crescer. E veja, pessoal, crescimento, tá, é obrigatório. Ou você cresce ou você morre. Ou você cresce ou alguém vai crescer em cima de você. Então você vai pegar aquele funcionário, né, que pode se destacar, você vai desenvolver ele, você vai falar assim, cara, eu tenho a projeção de abrir mais 2 lojas. Se a gente bater essa meta aqui e a gente abrir as 2 lojas, nessas 2 lojas você vai ser meu sócio com 20%. Você acha que essa pessoa não vai começar a pensar diferente? Você acha que essa pessoa não vai começar a agir diferente? Então, pessoal, voltando a falar de cultura, muitas vezes falta meta. Aonde você quer chegar daqui 5 anos? Um plano quinquenal. Aonde você quer estar daqui 5 anos, daqui 4 anos? E dividir isso com a tua equipe. Veja, tem muito gestor que não passa quanto que a empresa fatura e quanto que a empresa tem que faturar. Tem que passar, o time tem que saber para onde ele está indo. A tripulação tem que saber para onde ela está indo. E ela tem que saber sim com quanto que ela tem que contribuir. Então você tem que fazer um planejamento. Onde você quer estar como empresário, como empresa daqui 5 anos? Aonde você quer estar como empresa daqui 10 anos? E dividir isso com o teu time. E pegar aquelas pessoas que têm maior potencial e mostrar para elas que elas podem crescer dentro de você. Hoje tem uma onda muito grande nas grandes empresas, que é empreendedorismo dentro da própria empresa. Os líderes, os gestores motivam os funcionários a empreender dentro da empresa, criar negócio dentro da empresa. E eles são retribuídos por isso. Então você tem que ter essa mentalidade de crescer e de fazer as pessoas que estão perto de você crescer. Porque senão, as pessoas vão ficar no teu negócio até arrumar alguma coisa melhor. Agora, se o teu funcionário vê que ele pode crescer junto com você, virar teu sócio, ele vai ficar dentro do teu negócio. Ele vai se dedicar, mas isso tem que ser claro. E aí, muitos gestores têm aquele pensamento que não quer que a pessoa cresça. Se ele não crescer, se o teu time não crescer, você não vai crescer. Porque ninguém cresce sozinho. Você tem que pagar bem teu funcionário. Você tem que dar perspectiva para ele. Claro, ele tem que dar contrapartida. Eu começo a fazer mentoria em muitas lojas. Eu vejo que às vezes tem loja que paga muito para funcionários e o cara não retorna. E é muito difícil você mudar isso. Mas você tem que dar perspectiva. Primeira coisa, você tem que mudar a cultura do teu negócio. Segundo, você tem que dar perspectiva para quem trabalha com você, de crescer. Você tem que começar a implementar isso dentro do teu negócio. Que aí as pessoas que estiverem dentro do teu negócio, elas vão estar motivadas. E aí sim elas vão ter mentalidade de dono. Porque elas podem se tornar sócios. Você vai colocar uma meta, coloca a meta. Quando a gente chegar aqui, você vai ser meu sócio. E daí, lógico, vai ser um sócio minoritário, com 10%, com 20% da receita. E começar também a colocar meta. Gente, se a gente bater essa meta aqui, no final do ano a gente vai distribuir tanto de lucro para todo mundo. É isso que falta. É essa movimentação. É mostrar pro teu funcionário, pro teu vendedor, seja lá quem for, que ele pode crescer com você. E é começar a criar essa estratégia para fazer com que o teu funcionário cresça junto com você. Porque daí ele vai querer ganhar dinheiro. E se ele ganhar dinheiro, você vai ganhar dinheiro também. Veja, pessoal, essa semana eu tava conversando com uma amiga minha que tem uma rede de loja de chocolates. E ela tava passando por esse problema. Porque ela tem 2 lojas, ela tava querendo ir pra terceira, mas ela não conseguia contratar funcionário. E a gerente dela tá querendo sair, que é a gerente das 2 lojas. E ela não consegue contratar funcionário. E ela veio conversar comigo, porque não sabe o que vai fazer. Acho que vai vender mais uma loja, tava com a intenção de abrir a terceira, mas vai vender a segunda loja, porque vai ficar só com uma, porque a gerente vai sair. Eu falei, mas como que você remunera a tua gerente? Ela me contou lá que ela tem uma participação pequena lá da loja e mais o salário. E a gerente parece que estava se formando em alguma coisa lá e ia trabalhar na área dela. Eu falei, mas você já pensou em chamar a tua gerente para ser tua sócia? Ela olhou para mim assim, mas como assim?
bota a meta pra ela de performance das 2 lojas e da abertura da terceira. E quando vocês atingirem um patamar X de faturamento, chama ela pra você, fala assim: você vai ser minha sócia minoritária em 10%. Pessoal, quando você coloca o teu funcionário ou o teu gerente como sócio, isso não quer dizer que o controle vai ser dele, ele vai ter 10 ou 20%. Você vai fazer um contrato bem amarrado com ele e ele vai ter participação nos lucros de 10, 20%. Mas quem vai mandar no negócio é você. Entendeu? E do terceiro negócio você pode formar outro e colocar o quarto, colocar o quinto, colocar o sexto. Daqui a pouco você tá com uma rede de 30 lojas. É assim que o mercado americano funciona. É assim que as grandes empresas na Europa crescem. É isso que você tem que colocar no teu negócio. E ela falou que ia falar com a gerente. Parece que a gerente vai ficar agora. E elas fizeram um plano de carreira lá. Entendeu? Então é isso que você tem que fazer. O Brasil tem muita oportunidade. Só que muitas vezes a gente não sabe como trabalhar. Então a gente tem que começar a olhar esses cases e começar a aplicar aqui. Primeira coisa, mudar a cultura. Segundo, dar uma perspectiva de crescimento pro teu time. Que aí sim eles vão começar a olhar um negócio diferente. Aí sim eles vão se engajar. Tá bom, pessoal? Se você quiser criar esse plano de carreira, quiser conhecer a plataforma JA, para você profissionalizar o teu time, principalmente o teu time de vendas, e também criar esse plano de carreira pro teu negócio, para você realmente começar a engajar, tá? Entre em contato comigo aí nessa rede social onde você tá vendo aí, tá? Manda uma mensagem ou deve ter link aqui embaixo, tá bom? E a gente volta a conversar. Pessoal, semana abençoada para você. Se tiver dúvida, comenta aí, compartilha se você gostou, tá? Se tiver qualquer dúvida, se inscreve aí na rede social que você tá assistindo esse vídeo. E se você tiver qualquer dúvida, entre em contato comigo que eu vou te ajudar aí com o teu negócio, tá bom? Um grande abraço, até a próxima e valeu!